Professor, apareceu aqui que está gravando, essa aula vai ser gravada. Eu gravo todas as minhas aulas, viu? Eu gravo todas as minhas O aulas. professor Certo? disse que não podia mais gravar. Não, mas eu gravo, deixo gravadinho, algum aluno precisar, né? Se tiver, não tiver ido para Tá aula, ótimo. aí eu posso dar um toque. Relaxa, viu? Vai estar no meu canal do YouTube. Siga o meu canal. Até hoje não sei qual é o meu canal. Não tenho ideia que eu não sei. Relaxa, que vai estar gravado aí. Ora, o semestre passado eu gravava 2 vezes, eu trabalhava 2 vezes. Eu gravava antes, né, não? Gravava antes, deixava gravado e ainda tinha aula. Enfim. Eita, agora vai estourar aqui o computador. Ixi. Claro que essa parte gravada E o eu vou celular tá postar. perto, Gabriel? Hã? E o celular tá perto do fone? Não, não. Tá não. Eu vou começar a gravar. Eu vou começar. É só porque esse bicho tá doido mesmo, esse computador. Relaxa, vai dar certo. Pronto, eu vou apresentar aqui agora. Caixa de quê, sabe? Me ajude. Pessoal, então pronto. Aula de hoje, né? Anatomia dental, né? Aspectos morfológicos e funcionais dos dentes. Então, pessoal, nessa aula a gente vai revisar um pouquinho da numeração, né? Que vocês já sabem lá do semestre passado, dentes permanentes, dentes decíduos. Vamos falar o que é uma cúspide, vamos falar o que é um sulco central, o que é um sulco secundário, certo? Então, vamos falar um pouquinho das raízes dos dentes, né? Então, assim, tem uma aula que vai ter bastante informação. Já pegue o caderninho de vocês, o caderno, anota bem. Quem quiser fazer print também não tem problema, pode fazer o print da aula, certo? E como se fosse uma fotografia normal lá na sala de aula, tá? Deixa eu só ver aqui que tá mais gente chegando. Um instante, tá? Bora, e tente chegar cedo, viu? Na próxima vez, viu? Porque o cara, eu gosto que quem chegue cedo, tem que chegar cedo. Eu chego cedo, direto, e saio tarde. Então vamos lá, ó. Primeiro, pessoal, que dente é esse aqui? Quem sabe a numeração não. Diga só se é um primeiro molar, um segundo molar, um pré-molar, um terceiro molar. Que dente é esse aqui? Molar. Molar, qual molar? Primeiro, segundo ou terceiro? Por quê? Já começa assim, né, a aula. O Gabriel falou que é o primeiro molar. Primeiro molar, superior ou inferior? Inferior? Liga o áudio, tá? Porque eu não acompanho o chat, eu não consigo dizer, tá? Não consigo ver. Mas é o primeiro molar superior ou inferior esse aqui, pessoal? Pode ligar o áudio para responder, tá? E por quê? Isso aqui que vocês estão vendo, jovens, anotem já na anotação de vocês, ó. É um primeiro molar inferior. Por quê, pessoal? O único dente na nossa arcada dentária que apresenta 5 cúspides é o primeiro molar inferior, ou 36 ou 46. Tudo tranquilo? De novo, o único dente na nossa arcada dentária que apresentam 5 cúspides, certo? É o primeiro molar inferior. Numeração dele, 36 ou 46. Lembram disso? Então vamos lá. Né? Que dente é esse? Vocês já me responderam. Né? Que estruturas anatômicas são essas aqui demarcadas por essas letras, pessoal? Vocês sabem o que são isso aqui no dente? A coroa de um dente? É chamado de quê? Essas pontinhas de esmalte? Eu não estou olhando no chat, tá? Quem quiser estiver respondendo no chat, manda o áudio. São as cúspides, perfeito. O áudio ruim, viu, meu amigo? E aí são as cúspides, tá? Então, olha aqui, ó. Anotem aí de novo.
Anotem de novo. O primeiro molar inferior, ele tem 5 cúspides, né, que eu falei para vocês já. E aí ele tem 3 cúspides vestibulares, né, na superfície vestibular, e 2 cúspides na lingual. De novo, ó, tem 3 cúspides nas vestibulares e 2 cúspides na lingual. Certo? Como é o nome de cada uma dessas cúspides? Anotem agora só assim, ó, letra A. Quem é essa aqui, ó? É chamado de cúspide mesiovestibular. Mesiovestibular. Essa outra aqui, que é a letra C, é a cúspide médio-vestibular. Repete, por favor, Gabriel. De novo. Deixa eu colocar aqui no ponto. De novo, letra A, né? Cúspide mesiovestibular. A letra C, cúspide médio-vestibular. E a letra E, pessoal, o que vocês acham? Está mais distante, é chamado de quê? Essa é a mésio, essa é a médio, e essa é a disto vestibular. Muito bem, Gustavo. Certo? Então, mésio vestibular, médio vestibular e a disto vestibular. Certo? Se essa aqui é a mésio vestibular, jovens senhores, qual é essa letra B aqui, que está na lingual? Que cúspide é essa? Disto vestibular? Não. Disto vestibular é a letra E. Mesiolingual, muito bem. E essa aqui é a letra D? Distolingual. Perfeito. De novo, letra B, mesiolingual, e letra D, distolingual. Tranquilo, jovens? Então, aqui, primeiro molar inferior, ele tem, já estou estudando esse dente já, viu? Já é da aula já. Esse dentinho aqui já tem 5 cúspides, tá? 3 vestibulares e 2 linguais, certo? E esse dentinho, pessoal, tem 2 raízes no primeiro molar inferior. 2 raízes. Uma raiz, anotem aí o nome, vai ser só anotação hoje, tá? Só anotação. Faça de conta que está na aula comigo mesmo, presencialmente. Viu? E outra coisa, daqui a pouco a gente vai gravar lá mesmo na Unicristo. Acho que daqui a próxima semana eu já vou gravar lá, eu acho que vai ter aqueles ao vivo lá. Então vai ser um negócio bem louco aí, viu? Não brinque, não. Professor, a D é distolingual? A D, distolingual, muito bem. A B de bola, mesiolingual, e a D, a distolingual. Certo? Esse é o primeiro molar inferior. Ele tem 2 raízes, sempre. Sempre é muito forte, né, o nome, mas assim, o normal é ele ter 2 raízes, tá? Uma raiz chamada raiz mesial e a outra raiz chamada de raiz distal. Morreu. Uma raiz mesial, uma raiz distal. Então, já estudamos aqui o primeiro molar inferior. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais o estudo, tá? É só isso aqui, pessoal, geralmente eu faço um esqueminha com vocês. Lembra que eu gosto de dividir vocês em grupo, né? E aí eu coloco essa imagem e vocês vão discutindo entre vocês na hora da aula presencial, tá? Beleza? Então, assim, quais são as funções dos dentes, né? A gente já viu, né, que o dente ele vai ter a função na mastigação, vai ter a função na fonação. A gente sabe que pacientes desdentados vai ter uma alteração na fala desse paciente, além da estética, né, desse paciente. Olha aqui, ó, o paciente quando perde o dentinho, ele vai ter uma reabsorção de osso muito grande. Então, assim, nossos dentes têm uma série de funções, tá, que a gente vê que não é só a mastigação, tá? E, por exemplo, se você tem uma perda desses dentes, né, então toda aquela sustentação, se você tiver uma perda daqueles dentes, aqueles tecidos moles, ó, por exemplo, ó, o lábio superior dessa paciente, ó, parece que está um lábio pobre, né, uma boca mais murcha. Por quê? Porque quando você perde o dente, esse ossinho também reabsorve. Lembra o osso alveolar? Ele reabsorve. E aí ele vai ter uma alteração também no tecido mole do paciente. Tranquilo? Então, aqui são algumas funções do dente. Eu mostrando alguns vídeos para vocês, né? A importância é quando você perde o dente, o que é que acontece? Ó? Perder os dentinhos, né, os permanentes, ó,
Olha o grau de reabsorção óssea que vai ter, ó. Olha a extrusão dos outros dentes, já que não vai ter mais um antagonista, ó. Tanto de cima vai descer, ó, como de baixo vai subir. Além de entortar os outros dentes, tá? É como se fosse um efeito dominó. Então, se você tem uma perda dentária, o ideal é que você coloque uma prótese, um implante, né? Use um aparelho para evitar que haja essa movimentação desses dentes, tá? Então, tem alguns casos, por exemplo, o paciente chega no consultório dessa situação, perdeu os dentes há muito tempo, e aí você tem que fazer uma série de reabilitação desse paciente para poder voltar, né, a ter uma mastigação e uma estética satisfatória. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Só mostrando mais ou menos a importância dos dentinhos, tá? Isso aqui é mais uma revisão também. Vocês já viram que os dentes, né, como é o nome dessa parte mais superficial, hein, que é a proteção do nosso dente, e no raio-x é mais radiopaco, esmalte dentário, esmalte dentário, né? Essa parte mais intermediária, justamente o quê, ó? Ela também é muito mineralizada, né? 70% mineralizada. Dentina. É chamada dentina. Beleza. E essa parte no meio, pessoal, que é onde tem nossos nervos, né? A gente sente aquele choque, aquela dor, geralmente por uma cárie ou por uma hipersensibilidade, é porque já tem uma comunicaçãozinha com essa polpa, né? E é justamente na polpa que vai ter o quê, ó? Esse feixe vascular nervoso. Beleza? Até aqui não tem dificuldade, né? Esmalte, dentina e polpa. Alguém tem dificuldade com relação a isso, pessoal? Sim ou não? Não. Não, né? Perceba que lá no ápice da raizinha do dente, ó, existe um forame, ó. Então, os vasos sanguíneos e os nervos, eles vão penetrar, eles vêm, né, na verdade, pelo osso, né, intraósseo, e vão adentrar aqui nesse forame, chamado de forame apical. Beleza? E aí, quando tem uma infecção, né, quando tem uma cárie longa, uma cárie extensa nesse dentinho, e a infecção vai se disseminar para onde? Ó, lá para o osso, muitas vezes, tá? E começa a surgir o abscesso, infecções periapicais, tá certo? Que aí vocês vão ver muito isso na endodontia. Tranquilo? Aqui mostrando para vocês, né, ó, por exemplo, quando tem essa dentina está exposta, né, quando você perde a proteção do esmalte, às vezes até na mastigação, você faz uma mastigação muito rápida, está com pressa, né, quem aqui nunca fez isso, né, pegou uma escova de dente, escovou em 1 minuto, né, que não é o normal, faz só aquele movimento rápido, né, para poder beijar o namorado, a namorada, e aí, esse movimento brusco, esse movimento rápido, muitas vezes pode ter um desgaste do esmalte, certo? Então, aí você pode ocasionar o que? Uma hipersensibilidade nesse caso, tá? Então, assim, só mostrando para vocês um pouco, né, da revisão do semestre passado, não tenho o que falar muito aqui, tá? Eu nem cobro muito. E vamos agora para as numerações, tá? Numeração de um dente decíduo e numeração de um dente permanente. Isso aqui você já sabe de cor e salteado. Que dente é esse aqui, ó? Esse que está aqui demarcado, ó. Olha como eu sou chique agora. Que dente é esse aqui? 48. 48. Alguém tem alguma dúvida que esse dente aqui é o 48? Sim ou não? Tranquilo? Que dente é esse aqui, ó? 41. 41. 41. Muito bem. Agora, meus senhores, que dente é esse aqui? Numeração, eu quero, tá? É o 45? É 85. É 85. Muito bem, jovens. 85, Alisson. Tu entendeu por que 85, Alisson? Sim ou não? Entendi. Entendeu, né? Porque você vai seguir, pessoal, ó, esse aqui é a permanente, né? Esse aqui é a decídua. Primeiro, a decídua, a gente tem premolar em dente decíduo, jovens? Tem? Não, só molar. A gente tem terceiro molar em dente decíduo? Também não. Também não. Molar. Certo? Aí você segue a mesma numeração, né? 1, 2, 3, 4, permanente, né? Aí você continua. 5, 6, 7, 8. Né? Então, aqui, ó,
é a arcada dentária inferior do lado direito. Então, é o 8, aí você conta, 1, 2, 3, 4, 5. 85. Segundo molar descido do lado direito. Tranquilo? Embaixo desse dentinho aqui, jovens, embaixo desse dentinho aqui vai nascer qual dente? Vocês estão sabendo mesmo? Embaixo desse dentinho aqui vai nascer qual dente? 47? 46. Não. 45. 45. É quase aquilo, né? 48, 47, 43, 42, 41, 45. Né? Esse aqui é o 45, né? Então, ó, e esse aqui, ó, vai nascer embaixo dele, ó, que é o permanente, vai nascer o 44. Entenderam? Isso aqui é revisão do semestre passado. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem mais nítida, né? Então, como é que acontece? Gosto de mostrar uns videozinhos agora, tá? Vocês estão ouvindo direitinho aí? Então, sim. Sim. Então, como é que eu posso apoiar a erupção dos dentes, né? Primeiro os centrais, ó. Veja meu filho, central, depois os laterais, ó. Depois os molares descidos, ó. Certo? Aqui é dente sem descido, tá? Os dentes direitos. Os 20 dentes direitos. Vou pausar aqui, ó. Nós temos 20 dentes descidos, tá certo? Ó. 5 em cada hemiarco. 5 do superior, 5, 5, 5, tá? Normalmente é assim que funciona. Aí você vai começar a esfregar agora. Nessa quarentena eu já tirei 3 dentes da minha filha, ó. Se ela tiver trauma de dentista, a culpa foi minha. Vai. E aí começa a opção. Agora vamos perceber aqui algo interessante, ó. Na prova, agora eu posso perguntar assim, tá, jovens? Então, uma imagem dessa, mostro um cineminha para vocês lá na prova prática, eu vou perguntar, ó, que dente é esse aqui? Esse aqui, ó. Que dente é esse aqui? Vai, fala, responde. É o 44? É o 45. 44. 45 é esse, ó. Não. Certo? 44 e 45. Aqui, ó, que dente é esse? É o 34. 34 e esse? 35. 35. São os permanentes, ó, que estão querendo nascer, tá? Olha o molar, lembra do primeiro molar permanente? Eles não precisam de dente descido para nascer, certo? Eles são os dentes que vão nascer sem a presença do descido, ó. Os primeiros molares permanentes. Então, que dente é esse aqui que vocês estão vendo? É o, Mais gente, para mais gente participar, vai. Eu quero ver no áudio, pode botar no chat também, que eu vou gravar a aula. Que dente é esse aqui? 36. 36. Perfeito. Certo? Então, esse aqui, pessoal, é um cronograma, né? O cronograma, ó. Isso aqui é a cronologia da erupção, tá? Não é prático. Você vê no YouTube, tá? Ó, primeiro nascem os molares permanentes, ó, depois é que vão nascer os pré-molares, tá? E os caninos, pessoal, ainda nascem depois ainda dos pré-molares, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem, um slide, e vocês podem fazer o print, tá? Da tela. Aqui é só para ficar mais animado. Vocês verem como funciona. Aí tá aqui, ó, a cronologia, 12 anos, né, ó, o canino superior. Aí a gente agora vai entender, pessoal, professor, por que é que o terceiro molar, que tem muito, dentre os dentes, é o que fica mais incluso, né? Primeiro os terceiros molares, depois os caninos. Por quê, pessoal? Porque o terceiro molar é o último dente a erupcionar, entendeu? E muitas vezes ele não vai ter espaço para erupcionar. Por isso que muita gente tem esses terceiros molares inclusos, tá? E outro caso, os caninos também eles demoram a erupcionar. Em alguns casos, o paciente tem uma mordidazinha mais atrésica, né, uma maxila mais estreita, e aí não tem espaço, aí o canino fica lá em cima.
Aí ou você faz a extração do canino ou você tenta tracionar o canino, né? Fazer uma cirurgia de tracionamento desse canino. Beleza? Então, ó, o primeiro molar permanente, né? Ele é o primeiro dente que vai erupcionar sem a necessidade de quê? Daquele tecido. Então, pessoal, logo esse primeiro molar, por que que o índice de cárie é muito grande nesses pacientes, né? Então, o paciente vai lá com 6 anos, 5 anos, 7 anos, começa a querer comer aqueles bombons, né, muito doce, e esses dentes, como ele erupcionam lá atrás, ele é cheio de suco, ó. Pode perceber que ele é cheio de reentrâncias, que são sucos e fossas, que fica mais difícil de higienizar. Quando vocês terminarem a aula, você vai olhar no espelho, que ele é cheio de sucos, né? Então, eles favorecem o acúmulo de placa. Então, muitas vezes, em serviço público, chega a dar pena, sabe? Você vai fazer extrações em crianças de primeiros molares permanentes, porque esses dentes são os primeiros a carear, realmente, tá? Esse Isso aqui não suco precisa. super confunde, né, professor, com a cárie. Eu sempre acho que é cárie. Sucos, né? Isso aqui já é cárie, tá? Mas existe manchamentos, né? Então, graças a Deus, com novos diagnósticos, né? Novas tecnologias, antigamente, com o suco escurecido, o dentista ia lá e abria os dentes, entendeu? E fazia uma restauração. Hoje não, hoje você já sabe que quando é suco escurecido e quando é cárie. Tá? E vocês vão ver isso na pré-clínica e nas clínicas, para evitar que haja o quê? Um retrocesso da odontologia, né? Que antigamente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, um cara chegava no consultório, o paciente fazia 20 restaurações, certo? Sem necessidade. Na verdade, eram sucos escurecidos que nem precisava fazer esse desgaste dentário, beleza? Isso aqui não precisa, tá? Aqui eu só mostrar para vocês um caso de um paciente fissurado, aquele paciente com uma fissura lábio-palatina, né? Olha aqui o canino dele, ó, como demora a cicatrizar. Aqui são os germes do terceiro molar, ó. Lembra que são os últimos a cicatrizarem? O paciente aqui já estava com 10 anos, certo? Esse paciente aqui já estava com 11 anos, tá? E aqui o paciente, quando foi feito enxerto nesses pacientes que têm fissura, ele não tem osso, geralmente aqui no alvéolo, tá? E aí você remove um ossinho ou do mento do paciente, né, do queixo, ou lá do ramo, e coloca naquela região. Ou então você usa outro tipo de enxerto para preencher aquele defeito. Por que você faz isso? A idade ideal de você fazer isso é justamente nessa idade aqui, ó, de 11 até 13 anos, que é a idade que o canino está erupcionando nesses pacientes, tá? Então, olha como é importante você entender um pouquinho da cronologia, tá? Geralmente eu não cobro em prova agora, porque tem muita coisa mais importante para cobrar. Isso aqui, vocês, quando estiverem vendo ortodontia, tá? Lá no oitavo semestre, aí vocês vão ver com mais detalhes a parte de cronologia dentária, beleza? Então, esse aqui tem dificuldade com relação à nomenclatura, eu posso passar, meus jovens? Pode passar. Tem dificuldade Pode com passar. relação a passar, né? Porque isso que a gente Pode já viu. passar. Quem tiver dificuldade, pode também tirar, pode marcar atendimento comigo, não tem problema, tá? Isso aqui é mais um slide, não precisa printar, é mais um slide também mostrando, né, os quadrantes, ó, 1, 2, 3, 4, né, a divisão, né, dos hemiarcos. Quem quiser printar também pode printar, para se lembrar mais, tá? E aí você vai ter a numeração de todos os dentes, né, do 1 ao 18, do 1, do 2, do 21 ao 28, né, do 31 ao 38, do 41 ao 48. Isso aqui é a dentição permanente. E aqui, agora, meu Deus, né? Dá para entender agora que vocês viram dente de leite, dente descido? Eu vou perguntar para vocês quais são esses dentinhos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Que dentinho é esse aqui que vocês estão vendo? Está marcado em vermelho. Primeiro molar permanente. Número. 16. Trabalhar agora com 16. Perfeito, jovens. Perfeito. Vamos trabalhar agora com números, tá? Muitas vezes com números. Que dente é esse aqui, ó? É o 26. 26. Entenderam aí? Olha o engodo que está aqui, ó, os premolares aqui. Olha onde é que está o canino. Lá em cima o canino, ó. Que dente é esse aqui, ó?
É o 24. 23. 23, ó. Não vou cobrar assim tão difícil não na prova não, tá, pessoal? Mas que dente é esse aqui, ó? É o caninho lá em cima, ó. É o 13. 13. Muito bem. Quem tem dificuldade ainda de dente de leite, numeração, vou explicar agora. De novo, permanente, né? Você vai ter aquela numeração 1, 2, 3, 4, e aí você continua no sentido horário. 5, 6, 7, 8. Certo? Então, esses que estão aqui, pessoal, ó, ainda é a dentição de leite, ó, que tem aqui, ó. Certo? Então, esse dentinho aqui, por exemplo, ó, é o dente o quê? 85. Esse aqui que vocês estão vendo, ó, é o dentinho 84. Certo? Eu acho que não tem dificuldade, tá? Então, mostrando para vocês, ó, 5, 6, 7, 8, que é a dentição decídua. Tá? Também continua no sentido anti-horário. Tranquilo, jovens? Pode fazer o print aqui, tá? É aquilo que eu falei para vocês, que é o tempo de cronologia, tá? Não cobro na prova, mas é bom vocês conhecerem, até quando tiver algum primo, né, um neto, um sobrinho, né, nascendo, você saber explicar para a mãe que é normal, até aquela idade, entendeu? Que muita mãe fica preocupada, certo? Só uma dúvida. Por que sempre tanta dor, sei lá, começa a chorar, pensa direto. A criança chora, Tipo, porque eu sempre imagino aí um monte de gente rasgando a tua gengiva de uma vez. Entendeu? Se a gente sente dor quando está nascendo o terceiro molar, você está entendendo? Quando nasce o terceiro molar, a gente... Hã? Tipo 7 meses. É, porque tem paciente que nasce mais precocemente os dentinhos, né? Então, quando eles sentem dor, desconforto, né? Por quê? Porque eles não podem reclamar, eles não podem passar remédio, não podem fazer nada, né? As crianças. E o dentinho está erupcionando, está rasgando aquela gengiva, né? E esse processo, em algumas crianças, pode ser mais traumático, entendeu? E aí ela tem que higienizar aquele local, entendeu? Aí a criança sente dor, chora muito, certo? Que é normal, isso é normal em toda criança, tá? Então, em alguns casos, nasce mais de um dente de uma vez, entendeu? E aí, imagine aí você, a sua gengiva sendo rasgada, né, pelo dentinho, e aí é normal que sinta dor nas crianças, viu? É um processo bem tranquilo, bem normal. Certo? Tem criança que nasce mais cedo, né, os dentinhos, tem criança que nasce um pouco mais tarde. E tem criança já que nasce com dentinho já, certo? Que não é o normal, tá? Então, vamos ver agora a divisão dos dentes, tá, pessoal? Anotem aí que isso aqui é importante, certo? O nosso dente, ele é dividido em coroa, que é essa parte que a gente via, que a gente consegue visualizar, né? Geralmente a parte branca dos dentes, né? Aquela parte que você consegue ver no sorriso. Existe o colo do dente, como se fosse o pescoço. Tudo que é colo, você lembra de pescoço, uma parte de afunilamento, certo? Que é essa parte aqui mais cervical. E existe a raiz, tá? Então, existe a coroa, o colo, e existe a raiz. Tudo tranquilo? Deixa eu só ver aqui. Pronto. E aí, vamos estudar essa coroa de um dente agora, tá? Vocês sabem que esse dente ele é dividido em várias faces, sabe ou não sabe? Por exemplo, essa face que vocês estão vendo do meu incisivo aqui, ó. Essa face que eu estou apontando. Que face é essa que vocês estão vendo? Como é, Gabriel? Essa face do dente que vocês estão vendo do meu dente aqui, ó. Do meu incisivo. Que face é essa do dente que vocês estão vendo? Vocês sabem isso? Alguém estudou isso? É a face vestibular? Lá, muito bem. Então, a gente vai ver que nossos dentes, ele tem várias faces. Todos os dentes da gente têm as faces, tá? Existem as faces livres. O que são faces livres? São faces que não estão em contato com os dentes. Por exemplo, essa minha face vestibular não tem contato com o dente vizinho, certo? A minha face palatina, né, nos superiores, ou a face lingual, que é a face de dentro, também não tem contato com os dentes vizinhos. Então, isso aqui são as faces livres. Beleza? Então, vamos lá. Tem a face vestibular e a face palatina.
se for no superior, ou face lingual, se for no inferior. Isso aqui são faces livres. O que são faces proximais? São faces que estão em contato com os dentes. Então, existe a face mesial e existe a face distal. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, para ficar mais fácil. Vamos lá. Vocês estão vendo esse dentinho aqui, um dente incisivo. Que dente é esse aqui, pessoal? O 11. É o 11. Que face é essa aqui que vocês estão vendo? Vestibular. Vestibular. Beleza. Ela tem contato com algum dente, essa face? Não. Não. Isso aqui é uma face livre. A outra face a gente não consegue ver dele. A outra face livre que é a face palatina, né, que está por dentro, por trás. Certo? Mas a gente vai mostrar em outras figuras. Beleza? E aí existe a face, ó, por exemplo, se tiver uma cárie bem aqui nesse dentinho aqui, ó. Ó. Tá? Que dente é esse aqui que vocês estão vendo? Esse dentinho aqui. 22. 21. 21. 21. Aí se tiver uma cárie bem aqui nessa face aqui, ó. Que face é essa aqui? Mesial ou distal? Mesial, que está um próximo do outro. Pronto. Essa aqui é a face mesial, não é não? Não é porque está próximo do outro, porque bem aqui, ó, é a linha média, ó. Certo? Então, toda a face que está mais próximo da linha média... Isso, está mais perto da linha média. Aí, quando está longe, é distal. Foi mal, professor. Perfeito. É chamado de face mesial. Quando está distante da linha média, por exemplo, nesse dentinho aqui, ó, nesse mesmo dente, só que na outra face, é chamado de face o quê? Distal. Está mais distante da linha média. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Faces livres. Vestibular e face palatina. Ok? Faces proximais. Tem a mesial e tem a distal. Beleza? Professor, qual é a diferença de coroa anatômica e coroa clínica? Quem aqui já ouviu falar, ou então já precisou, já viu algum colega dizendo que vai fazer o aumento de coroa no dente? Já viu isso? Já. Já, não já ouviram? Então, vamos lá. Coroa anatômica, pessoal, é quando a gente consegue ver só aqui no cadáver, por exemplo. Então, quando tirar essa gengiva desse paciente. Imagine esse paciente sem a gengiva, tá? Tirei a gengiva desse paciente aqui, dessa figura do lado. Então, o que é a coroa anatômica? É tudo que a gente vai ver, ó, desde a borda incisal, né, que é essa partezinha mais extrema, mais no extremo do dente, certo? Essa parte aqui, ó, chamada de borda incisal. Então, daqui, ó, até essa linha aqui, ó, certo? Essa linha é chamada de junção cemento-esmalte. Tá vendo ali, ó, ali em cima, no slide? Então, tudo isso aqui é chamado de coroa anatômica. Normalmente, pessoal, a gente não consegue ver... meu Deus. Normalmente, a gente não consegue ver essa junção cemento-esmalte. Normalmente, tá? Em gengiva saudável, a junção cemento-esmalte fica bem por aqui ainda, ó. Entendeu? Certo? Como se não tivesse a gengiva aqui, ó. Que é justamente essa linhazinha aqui, ó. Que vai separar a coroa da raiz. É chamada de junção cemento-esmalte. Então, a coroa anatômica, ela vem aqui da borda incisal até essa junção cemento-esmalte. Beleza, professor. E o que é a coroa clínica, né? Então, ela vai ser delimitada por o quê? Pela gengiva. Então, é tudo, ó, da borda incisal até essa extremidade aqui da gengiva. Isso é chamado de coroa o quê? Coroa clínica. Certo? Pode repetir então, a clínica, Gabriel? É da borda incisal até onde tem gengiva. Certo? Então, essa partezinha aqui, ó. Toda essa parte branca que vocês estão vendo é a coroa clínica do paciente. Beleza, aí quando é que você vai fazer o aumento de coroa? Ó, olha aqui na periodontia, como é importante, ó. Às vezes o paciente nasce com a cárie. Ó, às vezes o paciente nasce com a cárie, deixa eu só ver se está rodando, pronto. Lá no terço cervical, bem aqui, ó, embaixo da gengiva, acredite nisso, tem umas cáries que nascem embaixo da gengiva. Aí a gente tem que fazer uma cirurgia de aumento de coroa, vai fazer o retalho, ó, tá aqui a cárie, ó, a junção cemento-esmalte aqui, ó. E aí ele vai desgastar um pouquinho do osso, ó, de um lado, de outro, ó. E aí vai reposicionar a gengiva para ficar acima dessa lesão cariosa, ó. Olha aí como é que vai ficar agora na reposição, ó.
certo? E aí permite você fazer o quê? A obturação desse dentinho, uma prótese desse dentinho, tá? Então é justamente isso aí que é chamado de aumento de coroa. Tá tirando a cárie todo do dente. Vocês vão fazer muito isso nos manequins, para depois fazer no paciente, tá, pessoal? E aí coloca a restauraçãozinha lá naquela região. Beleza? Então isso aí é chamado de aumento de coroa. Olha a importância de você conhecer a anatomia. Tranquilo? É aquilo que eu falei para vocês, ó, nomenclatura das faces, né? Só para revisar de novo. De novo, olha aqui o molar, ó. Esse aqui é um molar inferior, beleza? Olha aqui, ele tem 5 cúspides, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é um primeiro molar inferior. Esse aqui eu não quero que vocês saibam agora, não. Quero que vocês saibam as faces, tá? Olha aqui essas faces aqui. Esse aqui se chama de quê, ó? Faces livres ou faces proximais? Essas duas. Faces livres. Faces livres, que é a face vestibular, que está voltada para o fundo de sulco vestibular, e a face lingual, né, já que é embaixo. Percebo que embaixo a gente chama de face lingual, quando é em cima, né, a parte mais interna, é chamada de face palatina, porque está voltada para o palato. Embaixo está voltado para onde essa face? Para a língua, por isso que é lingual. Entenderam? Sim ou não? De novo. Sim. Professor, Beleza. é Oi, jovem. palatina ou oclusal, né? Não. Palatina nos superiores, lingual nos inferiores. Não, O eu que tô é a- perguntando se ela pode ser palatina ou oclusal. No Palatina jeito oclusal? superior. Não. No superior também é face vestibular e face palatina. Face oclusal é outra Isso. face, tá? É de cima. Isso. Face oclusal é essa de cima aqui, ó. Então, quando você tem uma restauração, vou fazer uma restauração oclusal desse dentinho aqui, ó. Então, a restauração é só aqui nessa face aqui de cima, entendeu? É onde vai ter realmente a oclusão, onde os dentes vão se encaixar um no outro, certo? Que é a face oclusal, beleza? Face oclusal, jovens, só tem dentes posteriores. Face oclusal só tem dentes posteriores. Beleza? Então, se eu fizer uma restauração bem aqui, quem tem uma restauração de amálgama ou de resina só nessa região, a gente chama de restauração do tipo oclusal. Beleza? Tem algumas restaurações que pega face mesial, face oclusal e face distal. É uma das mais difíceis de fazer, que é chamada de restauração mésio-ocluso-distal, onde pega toda a extremidade do dentinho, de uma ponta a outra, certo? Vocês vão ver isso bem direitinho na prática. Então, as faces de um dente não tem dificuldade, né, pessoal? Face proximal, quais são? Face mesial e a face distal, certo? Por exemplo, aqui, ó, tá mais próximo da linha média. Então, que face é essa aqui desse dente? Mesial ou distal? Mesial. Essa aqui é a face Distal. distal. Não tem dificuldade, tá? Então, é bem tranquilo com relação a isso. E aí, pessoal, vamos fazer agora um estudo aqui, deixa eu só passar aqui a aula para vocês. Isso aqui disse aqui, ó, terço médio, terço incisal e terço cervical. Por que é importante a gente ver isso aqui? A gente pegou um dentinho, uma coroa de um dente, certo? E a gente dividiu ela em terço, 3 terços, tá? Terço incisal, que é essa parte mais próximo da borda incisal, terço médio do dente e terço cervical. Não tem dificuldade, tem com relação a isso? Terço cervical é que está mais próximo de quem? Da raiz. Beleza? Terço cervical, ó, está mais próximo da raiz. Terço incisal está mais próximo de quê? Da borda incisal, da pontinha daquele dente. Certo? Por que é importante a gente ver isso, ó? Vou perguntar para vocês aqui, ó. Esse paciente teve uma fratura. Que dente é esse aqui, jovens? O 11. 11. 11. 11. Já ouvi, viu? Fratura do dente 11. E aí ele teve uma fratura na borda cervical ou na borda incisal desse dente, jovens? Incisal. Distal. Borda incisal. Tem dificuldade? Não, né?
Até aqui tá tranquilo, né? E aqui, ó, isso aqui não é cárie, tá, pessoal? Isso aqui é chamado de lesão, tarará, não cariosa. Eu pergunto, essa lesão tarará, que eu vou falar para vocês já já, ela está localizada no terço médio, terço cervical ou terço incisal? Cervical. Cervical. Então, para cá ou para cima tem a raiz, né? Então, tudo que está mais próximo da gengiva, né, ou da raiz, é chamado de terço cervical. Beleza? Isso aqui, pessoal, na verdade, é chamado de lesão cervical não cariosa. Tá? Não é cárie. Ou pode ser por um trauma oclusal, né? Vocês vão ver isso durante as disciplinas de oclusão, ou pode ser por um estresse, por um trauma mecânico, né? Uma escova dentária, por exemplo, certo? Que pode, mas isso aqui é mais comum, chama de lesão de abfração, né? Vocês vão ver isso na dentística, é mais comum quando tem um trauma oclusal severo, né? O paciente que tem uma alteração na oclusão, certo? E aí ele sobrecarrega essa estrutura aqui, ó. Começa a perder todo o esmalte, que já está quase em polpa de dente, certo? Tem alguns casos que pode chegar até a fraturar o dente por completo, tá? E nesse caso tem que fazer uma a escovação, ela pode, né, pode desgastar esse esmalte dentário e pode contribuir um pouco para esse tipo de lesão, tá? O aumento da gengiva. Mas tem algum procedimento para corrigir, professor, isso? Aí você pode fazer, né? E você vai ver isso na dentística e na pério, né? Vocês podem fazer procedimentos de restauração, certo? Procedimentos de recobrimento gengival. Tem vários tipos de procedimento que você pode fazer e você vai aprender no momento certo, viu? Mas você consegue aprender realmente. Pode fazer um recobrimento radicular, pode fazer uma restauração. Isso vocês vão ver durante as clínicas de periodontia e de dentística. Tranquilo? Pessoal, então vamos lá. Quando a gente for avaliar um dentinho, tá? Esse aqui eu não vou passar, vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, tá? Quando a gente for avaliar o dentinho, é isso que eu quero que vocês vejam. A gente está avaliando o dentinho no sentido superior, né? No sentido horizontal, certo? Anotem aí, anotem. Todos os dentes, né? Todos os dentes. A face mesial, ela é maior do que a face distal, em todos os dentes. Mas vai ter uma exceção, tá? E eu vou dar meio ponto na prova da NP1. Qual é a exceção? De novo, todos os dentes, prestem atenção, a face mesial, certo? Que é essa, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui, peraí. Dá pra gente riscar, dá? Caneta. Essa face mesial, ó, ela é maior do que a face distal, em todos os dentes, com exceção de um. Que dente é esse que a face mesial é menor do que a siso, professor. Não. Esqueça o Primeiro siso, molar tá? superior. Primeiro molar inferior. Peraí. Primeiro molar superior. Quem falou primeiro aí, primeiro molar superior? Eu. Primeiro molar descido. George. Pronto, primeiro molar superior. Eu quem? Deu o nome aí. George. George. Me ajude. George, você vê o meu ponto na NP1. Se precisar, né, George? Certo? Então, assim, ó. Então, anotem aí, anotaçãozinha para vocês. Todos os dentes, ó, a face mesial, ó, ela é maior do que a face distal. Certo? Isso aqui serve para tu identificar, por exemplo, que cúspide é essa. Como é que eu sei que essa aqui é a cúspide mesiovestibular? Porque eu estou vendo aqui, ó, que essa face aqui é a mesial, porque ela é maior do que essa face, ó, certo? E ela tem 3 cúspides, ó. Então, que cúspide é essa aqui, pessoal? Ó? Que cúspide é essa? Bora, ver se vocês entendem. Que cúspide é essa? É a Mesovestibular. Mesovestibular. Que cúspide é essa? Ediovestibular. Igual. Que cúspide é essa? É a distal vestibular. Visto vestibular. Vestibular. Entenderam? Mesovestibular,
médio vestibular e disto vestibular. Beleza? E aí tem a cúspidezinha aqui também. E essa e essa. Então, que cúspides são essas? Qual? Médio lingual e distolingual. Distolingual. Pronto. Então, tem 5 cúspides. Qual é o único dente que tem 5 cúspides, pessoal? Primeiro molar inferior. Primeiro molar inferior. Professor, Jovem. repete só qual é o dente que é a exceção, por favor. Eu vou colocar aqui e você vai printar a imagem, tá? Vou Certo. colocar para você. Ó, é esse dentinho aqui, ó. Primeiro molar superior. Pode printar a imagem. Na verdade, não, peraí, ó. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só parar aqui a tela. E como é que eu paro aqui a tela, hein? Peraí. Ó. No incisivo central inferior, vou voltar tudo aqui para vocês, tá? Ó. Lembra que eu falei para vocês que a face medial, né, era maior do que a face distal em todos os dentes, né? E o ponto lá do menino do George pode cancelar, viu, George? Porque eu me confundi, viu? Mas assim, a face mesial do incisivo inferior, certo? Ela vai ser menor. Então, a exceção é essa, viu, George? Esqueça o ponto. A alegria de pobre durou pouco, viu? Então, assim, ó, a face mesial de todos os dentes, ela é maior do que a distal, certo? Aqui, a regrinha é essa aqui, ó. Com exceção de quem, ó? Do incisivo central inferior, ou seja, do 41 e do 31. Beleza? Então, no 41 e no 31, a face mesial, ela é menor, certo? A exceção é essa, tá? E aí eu vou dar outra exceção para vocês. Eu quero que vocês saibam só a exceção, porque o resto é fácil, a regra básica é fácil. Ó, vou colocar aqui agora. Outra aqui, exceção. Pronto, vamos lá. Face vestibular. A maioria dos dentes, podem notar aí, ó, a maioria dos dentes, a face vestibular, ela é maior do que a face lingual, ó. A face vestibular... Gabriel, travou, Gabriel. Oi? Vocês estão me ouvindo? Travou aí, não deu pra entender, não. Aqui não travou, não. Nem aqui. E foi? Só no teu, viu, Alice? Eita, minha internet, então. Mas deu para dar, tá ouvindo agora direitinho? Tá tranquilo. Vamos lá. Em todos os dentes, certo? Todos os dentes, a face vestibular, ela é maior do que a face lingual. Todos os dentes, a face vestibular é maior do que a lingual. Qual é a exceção? Até que eu me confundi aqui, o George quase que ganhou um ponto, tá? Mas deu tempo para corrigir. A exceção é esse aqui, ó. Primeiro molar superior, a face palatina dele, ó, é maior do que a face vestibular. Certo? Isso aqui é uma regrinha que eu quero que vocês saibam só a exceção. Qual é a exceção? Primeiro molar superior, anotem aí. A face palatina, ela é maior do que a face lingual. Isso aqui, pessoal, é só para a gente, quando tiver numa prova teórica, alguma coisa, posso cobrar isso para vocês, tá? Mas não é tanta coisa importante que eu cobro, não. Às vezes uma questãozinha sobre isso com relação às exceções, tá? Já estou dando até em vermelho aqui para destacar para vocês, tá? Então, assim, regrinha básica. A face vestibular, ela é maior do que a face lingual ou palatina, no caso, né? Com exceção do primeiro molar superior, né, que é o 16 e o 26, onde a face palatina, certo? Ela é maior do que a face lingual. É só a diferença. Quem está perguntando? Quem está perguntando? Eu repeti. Pronto. De novo. Mas deu certo? Deu certo já? Deu, mas se o senhor quiser repetir. Pronto, vou repetir de novo. Em todos os dentes, a face vestibular,
ela é maior do que a face lingual. Qual é a exceção? Primeiro molar superior. A face palatina dele, ó, ela é que é maior. Certo? Isso é só exceção. Outra coisa, coloque a anotação de vocês aí, vai. Anotação de vocês, rápido, rápido, rápido. Vamos lá. Molares superiores. Quando eu falo de molares, pessoal, para nível teórico, vocês precisam saber de primeiro e segundo molar. Nem os livros, a anatomia do terceiro molar ela é muito diferente, é muito inconstante. Eu já tirei siso, por exemplo, com 4 raízes, entendeu? Já tirei siso inferior com 3 raízes. Por isso que não vai ser objetivo de estudo para vocês no momento. Tá? Então, quando eu falo de molares, vocês vão se lembrar de primeiro e segundo molar. Beleza? Então, anotem aí, pessoal. Os molares superiores, eles têm quantas raízes, pessoal? Os molares superiores têm quantas raízes? Alguém sabe? 2. Não. 3 raízes, tá? Então, anotem aí. De novo, os molares superiores, tanto o primeiro como o segundo molar superior, eles têm 3 raízes. Certo? E essas raízes têm 2 vestibulares e uma palatina. De novo. Tanto os molares, eles têm 3 raízes, molares superiores, têm 3 raízes. 2 vestibulares e uma palatina. Pergunta na prova para vocês. Larissa, o dente 16 apresenta 2 raízes palatinas, verdadeiro ou falso? O dente 16 apresenta 2 raízes palatinas, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Aí por que é falso? Todos os molares apresentam 3 raízes, não é não? 2 vestibulares e uma palatina. Certo? São 2 vestibulares e uma palatina. Todos os molares superiores, tá? Tanto 16, quanto 17, quanto 26, quanto 27. Vamos começar a se acostumar com números. Beleza? Vou passar aqui para você de novo. Face mesial, ela vai ser sempre maior do que a face distal. Exceção, quem é? Incisivo central inferior, que eu falei para vocês. A face mesial dele vai ser menor. Certo? Mas, geralmente, a face mesial vai ser sempre maior do que a face distal. Isso aqui também quase não cobro em prova, tá, pessoal? Mas é bom você ficar atento. Beleza? Quando você estiver lá na propedêutica, lá no laboratório, às vezes é um dos critérios que você vai identificar aquele dente. Você vai estar com o dentinho sozinho lá e você vai identificar aquele dente. E aí você vai ter que saber, por exemplo, que a face mesial, né, do incisivo central inferior, ela é maior do que a face, ou ela é menor do que a face distal, que é esse dentinho aqui, ó. Certo? Enfim, no momento eu não vou cobrar para vocês, tá? Tem coisa muito mais importante para vocês saberem ainda dessa aula, tá? Então, vamos lá. Os molares superiores, pessoal, tem quantas raízes? 3. 3. Quantas vestibulares? 2. Vestibulares. Uma raiz palatina. Beleza. Os molares inferiores têm quantas raízes? 2. 2. Tanto o primeiro molar como o segundo molar inferior, eles vão ter 2 raízes, tá? Então, vamos ver aqui, pessoal. Vamos estudar agora os elementos da coroa dentária. Certo? Aquilo que eu falei para vocês, né? O que é uma cúspide, o que é um sulco, o que é uma crista e o que é um tubérculo. Valendo meio ponto na prova. George, cancela aquele meio ponto, viu? Valendo meio ponto na prova teórica, já de agora. Eu quero que você cite para mim 3 estruturas de reforço de um dente em 20 segundos. Cite para mim 3 estruturas de reforço de um dente.
Raiz. Não, Câmara pulpar. não. São os É o mesmos tubérculo, pilares de reforço. Opa, peraí. Quem falou É o o quê? tubérculo, a ponte e as focetas? Quase, ó, ia ganhando. Viu? As cristas, Tubérculo. as pontes e os Não, tubérculos. já foi, já foi. Não! Perdeu. Gabriel, Que isso? são os mesmos pilares de reforço da mandíbula? Não, como é? Eu não entendi. São os Não, mesmos não, não, pilares de não. Do dente, tá? Zona de reforço de um dente, né? Não, lembre-se que não é zona de reforço da mandíbula, tá? Aqui a gente tá vendo o dente, tá? Boa pergunta. Aqui é quais são as estruturas de reforço de um dente. E aí falaram tubérculo, beleza. Daqui a pouco a gente vai ver o que é um tubérculo. Falaram de ponte de esmalte, né? Que são as pontes, que eu também vou mostrar para vocês. E fosseta não é, certo? Mas as cristas marginais são. As cúspides são. Tá? Então, são estruturas, pessoal, estruturas de reforço são aquelas estruturas que você deve preservar. Por exemplo, se o cara tem só uma cárie nessa região aqui, ó, se eu for pegar e passar a broquinha em toda essa estrutura, eu vou fortalecer mais ou vou enfraquecer mais essa coroa, pessoal? Eu vou enfraquecer. Né? Então, se tem uma cárie muito extensa, que toda essa cúspide vai ter que ir embora nessa cárie, fraturou essa cúspide, vocês acham que essa coroa aqui vai estar mais resistente ou menos resistente? Menos resistente. Menos. Então, quando você tira uma estrutura de reforço, imagine na engenharia. Se você tirou um pilar, né, você vai ter o quê? Uma dificuldade maior de sustentar aquele prédio. Então, se você tirou uma estrutura de reforço de um dente, ele vai ficar mais frágil esse dente. E aí, quais são as estruturas de reforço? Eu vou mostrar para vocês aqui durante a aula. Beleza? Mas o que vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, cúspide é uma estrutura de reforço, tá? Crista marginal é uma estrutura de reforço, ponte de esmalte é uma estrutura de reforço, certo? Então, aí, quem foi que respondeu em ponte e tubérculo, hein? Eu, a Tainá. Renato, vai ganhar 0,2 décimos, certo? Só? Mas é bom, né? Na cabeça e pescoço é bom. Escuta o que eu estou dizendo. Tá Viu? ótimo, então. Obrigada, eu vou cobrar. Tá certo. Vai contando, aí depois vai aumentando, né? 0,2 com 0,5. Eita, Tainá, Certo? esquece, viu? Tá me devendo Certo, poder. então, assim, então vamos lá para as cúspides. Ó. Então, as cúspides, aquele que a gente já viu naquele primeiro dente, né, que tem 5 cúspides no primeiro molar. Então, cúspide, cada uma daquelas cúspides, pessoal, são o quê? São estruturas de reforço. Certo? E o que são cúspides? São saliências, né? São projeções de esmalte. Certo? Tem paciente que tem bruxismo, né? Paciente que range os dentes à noite, ele vai ter um desgaste muito grande dessas cúspides, tá? Então, o dente provavelmente vai ser um dente mais frágil, tá? Tem cáries que compromete muito essa cúspide, então tem que, às vezes, fazer uma prótese para sustentar isso aí, para suportar essa carga, né? Por quê? Porque a cúspide é uma estrutura de reforço, e quando você tira uma cúspide dessa, o dente fica mais frágil, tá? Então, vocês vão ver que essa cúspide nada mais é do que o quê? Uma saliência de esmalte, certo? Tem dentes que têm 5 cúspides, tem dentes que têm 3 cúspides, tem dentes que têm 2 cúspides, e isso a gente vai ver tanto hoje como vocês estiverem estudando também nos livros, tá? Por exemplo, um premolar superior, ele vai ter 2 cúspides. A gente vai mostrar para vocês aqui bem direitinho, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, de novo, aquele primeiro molar. Então, as cúspides, esse autor, ele trata cada uma dessas cúspides como se fosse uma pirâmide, tá, pessoal? Então, aqui tem como se fosse 5 pirâmides, né, que são as 5 cúspides. Então, ele trata cada uma dessas cúspides como se fosse uma pirâmide. E aí, o que é que vai cair na prova, né? Eu vou perguntar para você, o que é uma vertente? O que é uma vertente e o que é uma aresta? Alguém leu isso? Alguém sabe me dizer o que é uma vertente e o que é uma aresta? Sim ou não? Só para vocês entenderem aqui, ó. Por Eu exemplo, sei o que é aresta. o que é aresta? O que é? Bordas inclinadas que são as pontas das cúspides. Borda o quê? Inclinada, que forma as pontas das cúspides. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é o significado de uma aresta, tá?
Mas olha esse dentinho aqui, pessoal. Por que esse dentinho aqui é o 36, tá? Ó? Olha aqui, ó. Esse dentinho ele tem 5 cúspides, tá? Eu vou perguntar para vocês. Essa face aqui é a face mesial ou a face distal? Olha o tamanho dela, né? Veja, compare esse tamanho com esse tamanho aqui. Qual é a maior face? Essa aqui ou essa aqui? Essa ou essa? Qual é a maior? Essa. Assim. É que eu tô agora? Hã? Isso. Então, se você identificou que esse aqui é a mesial, e se você já está vendo 3 cúspides aqui, então já consegue identificar cada uma dessas cúspides. Ó. Mésio vestibular, né, que está aqui na mesial, ó, de médio vestibular e a disto vestibular. Certo? E aí vamos fazer agora, entender agora o que é uma vertente e o que é uma aresta. De antemão, anotem aí, ó. Anotem aí. Vertente, que são vertentes? São nada mais é do que lados de uma cúspide. Lados de uma cúspide. Certo? Então está aqui, por exemplo, um premolar. Certo? Então ele vai ter aqui essa vertente, que é o lado de uma... Aqui é uma cúspide, tá? Cúspide vestibular. Tem essa vertente, que é esse lado de uma cúspide, que é o lado de uma pirâmide, no caso, né? Se ele fosse uma pirâmide aqui, ó, tem 4 lados, entendeu? Olha aqui a pirâmidezinha que ele desenha, certo? Cada cúspide dessa, ó, é como se fosse uma pirâmide, certo? Mas eu não vou tão dificultar assim, não. Eu quero que vocês entendam só assim, ó. Tá vendo essa cúspide? Ela tem essa vertente e tem essa vertente aqui, ó. O que é vertente, pessoal? Vocês notaram aí? Lado de uma cúspide. Lado de uma cúspide. Lado de uma cúspide. Vamos lá agora. Essa cúspide aqui em rosinha, né, é que vai estar em contato direto com o alimento, quando você está mastigando, certo? Esse lado dessa cúspide aqui, ó, é a parte mais de fora, a parte mais externa. Então, o autor, ele define essas vertentes em 2 estruturas. Tá? Uma vertente que está em contato com o alimento, que ele chama de vertente triturante. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, essa vertente triturante, ou seja, o lado triturante, ele é o lado interno ou o lado externo da cúspide? Interno. Interno. Então, a vertente triturante é a mesma coisa que vertente o quê? Interna. Anotem aí. Triturante. Vertente triturante é a mesma coisa que vertente interna. Vocês imaginavam que ia ter isso tudo num dente, hein, pessoal? Não. Tô horrorizado. Certo? Então, mas não tem erro. Ei, Gabriel, repete aí, por favor. De novo. Aqui é uma cúspide, certo? Que vocês estão vendo esse dentinho aqui, ó. Então, ele vai ter os lados na parte externa e o lado da cúspide do lado interno. Esse lado interno é chamado de vertente triturante, que é também chamado de vertente interna. Certo? Essa aqui, ó, são as vertentes externas, que eles chamam de vertente o quê? Lisas. Lisas. Então, o que está em contato com o alimento é chamado de vertente triturante, ó, triturando o alimento. E a outra parte, mais de fora, é chamada de vertente lisa. E o que são vertentes? Lado de uma cúspide. Lado de uma cúspide. Beleza. Então, e o que é uma aresta, professor? O que é uma aresta? É quando você junta, ó, os 2 lados de uma cúspide, ó. Certo? Então, ó, juntei um lado com o outro lado, vai formar essa linhazinha aqui, ó, que são as arestas. Certo? Então, o que é o que são as arestas? Alguém fala? Então, vamos olhar essa imagem aqui, como é mais fácil. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma cúspide, não é, pessoal? Tá vendo aqui a cúspide? E aí, aqui, essa parte aqui está em contato com o alimento. Então, que vertente é essa aqui, pessoal? Interna ou externa? Interna. Interna. Interna, que é chamado de quê? Triturante. Vertente triturante. Beleza. E essa aqui, pessoal? É a lisa. Externa. Externa, ou também chamado de quê? Lisa. Vertente lisa. E o que é uma aresta? É o encontro de 2 ou mais vertentes. Entendeu? Não.
Aresta, encontro de duas ou mais vertentes. Então, pega um lado, não um lado, uma vertente, né? Pega uma vertente com outra vertente, ó, forma essa linhazinha aqui, ó. Só isso. Então, na prova teórica que a gente cobra, o que é uma aresta? Você vai colocar lá, encontro de duas ou mais, o quê? Vertentes. Certo? De novo, o que é uma aresta? Encontros de duas ou mais vertentes. Tem dificuldade? De novo. Não. Que vertente é essa aqui que eu estou aqui, ó? Interna. Ou Triturante. Triturante. que vertente é essa aqui, pessoal? Lisa Externo. ou externa. Já imagine que esses dois lados se juntando formam essa linhazinha aqui, ó. Que esse aqui é a Aresta. aresta. Nem cobro para vocês o que é uma aresta longitudinal e uma aresta transversal. Nem precisa saber isso. Eu quero só que vocês saibam que a junção desses lados vai formar uma linha. E é a aresta do dente. Isso aqui vocês vão perceber a importância lá na dentística. Quando vocês estiverem lá na dentística. Tá? De novo, para a gente revisar, para a gente passar adiante. Esse 3 aqui, pessoal, vamos lá. É o quê? Sem olhar para o slide. Esse 3 aqui, ó. É uma vertente lisa ou triturante? Lisa. 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 Externa, não é não? Esse aqui, ó, que eu estou apontando aqui agora, ó. Vertente É uma interna. interna. Externa ou Triturante. Triturante. Pronto. Só isso. É difícil, pessoal, isso aqui? Não é. Não. Não é. Certo? Vamos ver agora o que são os sucos e as fossas, pessoal. O que são os... Eita! Sucos, ó. É justamente isso aqui, a junção, anotem aí, ó. O que são os sucos? São essas depressões, tá? Que vão unir o quê? Eles vão separar ou vão dividir as cúspides. Por exemplo, o suco principal, ele vai dividir uma cúspide. Por exemplo, esse verdinho aqui que vocês estão vendo, ó. Certo? Esse aqui é um suco principal, ele divide uma cúspide de outra. Olha esse suco principal aqui também, ó. Às vezes pode ter mais de um suco principal o dente, tá? Olha aqui esse suco principal, ó. Ele vai dividir as cúspides, ó, as cúspides vestibulares das cúspides palatinas. Tá? Então, o que são os sucos principais? Deixa eu só ver aqui. Então, o que são os sucos principais? Né? São depressões que vão dividir o quê? Vão dividir as cúspides. Beleza? Então, e o que é um suco secundário, professor? É esse aqui roxo, ó. Essas linhas roxas. O que é isso? Elas são depressões localizadas. Que vertente é essa aqui? Interna ou externa, pessoal? Interna. Interna. Ou Triturante. triturante. Que vertente é essa aqui? Externa. Lisa. Externa. Externa Lisa. ou faz? O que você colocar isso na prova é só para você saber a diferença ou a semelhança das duas, tá? Esse aqui verdinho, ó, esse suco é um suco, é um suco principal ou um suco secundário? Por quê? Sal. Principal. Porque está separando cúspides, entendeu? E esse roxo aqui é o quê? Secundário. Secundário. Ele está localizado na vertente o quê, ó? Na vertente interna das cúspides. Externa das cúspides. Suco é uma proeminência ou uma depressão? Suco. Quando eu falo de suco. Depressão. Depressão. Uma depressão. Então, pessoal, qual é a função desse suco, né? Assim, basicamente, quando você está triturando o alimento, mastigando, ele vai tender a escoar, ó, né, o alimento, vai facilitar o escoamento desse alimento. Então, esses sucos, ele vai trazer sempre para cá, para essa região principal. E aí, é por isso que aqui acumula muito alimento, muita placa nessa região. Tem alguns pacientes que têm um suco muito profundo. Esses sucozinhos aqui, ó. Deixa eu ver se dá para a gente mostrar. Professor, Fala, jovem. As pessoas que criam cálculo, tem alguma a ver com os sucos? Tem alguma coisa a ver? Não. Geralmente o cálculo, tá? Não é nessa face oclusal, tá? Geralmente o cálculo, por exemplo, nos dentes inferiores, você tem muito cálculo na região lingual, que está muito relacionado com o ducto da glândula, a proximidade do ducto da glândula, entendeu?
e aí pode facilitar o acúmulo de placa. Então, geralmente, os cálculos, tá? Os tártaros, na verdade, eles estão localizados nessas faces aí livres, né? Ou na face lingual, ou na face vestibular, certo? Geralmente, os tártaros estão localizados aí, porque eles estão muito relacionados com os ductos das glândulas salivares. Entendeu? Por exemplo, a glândula submandibular e sublingual é bem aqui, né? Embaixo da língua. Então, contribui muito para a existência desses cálculos, né? Se você não passar o fio dental direitinho e tudo mais, certo? Por exemplo, tem muito cálculo na face vestibular dos molares. Por que é que tem muito cálculo nessa região, pessoal? Porque lembra que tem um ducto, tem uma glândulazinha que passa lá na bochecha, lembra daquela glândula? Qual é o ducto? Ducto de quê? A glândula parótida. Esqueceram? Qual é o ducto da glândula parótida? Ducto de Steno. Não é não? Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. É o ducto de Steno. Aí, muitas vezes, o paciente tem cálculo lá na vestibular dos molares. Por quê? Porque o ducto, a saliva, está saindo muito naquela região. Então, pode favorecer a formação desses cálculos, tá? Onde é que vocês vão ver isso bem nitidamente? Lá na periodontia, com o professor Mário, tá? A professora Camila. Tá? São excelentes professores que vocês vão ter na graduação de vocês, tá? Então, vamos lá. Suco, né? Então, suco pode ser principal, ó. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. É um suco principal, ó. Estou dividindo as cúspides, ó. Esse aqui, ó, é um suco principal, ó. Estou dividindo cúspide. Esse aqui é o quê, ó? Nesse 16 aqui, ó. Secundário. Suco principal. Divide a cúspide, ó. Divide essa cúspide dessa, tá vendo aqui, ó? Sim, errei. Me confundi. Beleza, João? Beleza? Então, ó, o suco, ele vai separar uma cúspide da outra, certo? Olha aqui, mostrando para vocês uma vista melhor. Esse aqui é um premolar, ó. Aqui é a cúspide vestibular e aqui é a cúspide palatina, ou lingual, né? E aí, o que separa esse suco aqui no meio é chamado de quê? De suco principal, que tem duas cúspides, que vai separar essas duas cúspides aqui, ó. Certo? Então, aquela depressãozinha maior é um suco, né? Então, a depressão é chamada de suco. Essa rosinha aqui, pessoal, é uma vertente interna ou uma vertente triturante, ó. Mesma coisa, né? Tem triturante. Não? Uma vertente interna ou Triturante. Essa aqui é o quê, ó? Lisa externa. Vertente lisa ou externa. Tem dificuldade? Não. Tá? Anotem aí mais uma coisa importante. Anotem aí, vai. Essas anotações vocês estudem para o resto da vida de vocês, tá? Premolares. Todos os premolares, tanto superior, quando eu falo todos, é todos, tá? Todos os premolares, eles têm uma raiz. Ponto. Todos os premolares têm uma raiz. Com exceção do 14 e do 24. De novo. Todos os premolares têm uma única raiz. Com exceção do 14, que é esse aqui, ó, e do 24, que eles têm quantas raízes, ó? 14 e 24? Duas raízes. De novo, se eu perguntar para vocês, pessoal, o dente 35 tem quanto? Só com essa informação que eu estou lhe dando. Olha o tanto de questão que eu posso fazer. O dente 35 tem quantas raízes? Uma. Uma raiz. O dente 45 tem quantas raízes? Uma. O dente 14 tem quantas raízes? Duas. O dente 24 tem quantas raízes? Duas. Posso perguntar assim na prova? O primeiro premolar superior esquerdo apresenta uma única raiz. Verdadeiro ou falso? O primeiro premolar superior esquerdo apresenta uma única raiz? Falso. Quem é o primeiro premolar superior esquerdo? É o dente 24. Então, ele tem o quê? Duas raízes. Entendeu aí? Então, em uma única frase, na verdade,
2 frases, eu posso fazer várias questões. Certo? Então, todos os premolares têm o quê? Todos os premolares têm uma única raiz. Qual é a exceção? Do 14 do 24. Entenderam? Sim. Por que é importante, pessoal, você saber fazer anatomia dentária? Eu vou perguntar até na clínica integrada, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma extração de um dente. Quando o dente tem uma única raiz, pessoal, você pode fazer, além do movimento vestíbulo-lingual com fórceps, você pode fazer o movimento de rotação. Então, se esse dente tem 2 raízes, pessoal, e eu for fazer um movimento de rotação, o que é que pode acontecer com essas raízes, hein? Fraturar? Pode fraturar. Exatamente. Certo? Então, você tem que conhecer a anatomia para não fazer uma besteira na hora do procedimento cirúrgico. Entenderam? Então, pronto. Ó, só aqui mostrando para vocês o suco secundário, né? Ele não divide custo, ele está localizado na vertente interna, né? O triturante. Tá? Vou mostrar para vocês agora. Isso aqui não tem importância. Vou mostrar para vocês agora isso aqui, ó. Pessoal, o que é o cíngulo, né? Anotem aí, ó. Cíngulo. Essa estrutura aqui vermelha. Todos vocês têm, se vocês palparem depois em vocês, ó, mas é só nos dentes anteriores, tá? Então, cíngulo, ele está localizado apenas na lingual, anotem aí, dos dentes anteriores. Cíngulo. Na lingual dos dentes anteriores. Vai ter símbolo lá no premolar? Vai, pessoal? Não. Não, vai ter Não. símbolo lá? Não. Não, então o que é o símbolo? Essa saliência, ó, essa proeminência de esmalte, aqui, ó, na lingual dos dentes anteriores. Certo? Vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó? Estão vendo esse pontinho aqui que geralmente tem nos incisivos? Logo aqui, ó, acima do símbolo, tá aqui o dá para ver melhor essa imagem aqui, ó. Tá vendo esse pontinho escuro aqui, ó? É chamado de forame cego. Eu não cobro muito isso na prática, mas percebo que isso aqui pode ser um acúmulo maior de sujeira aqui, não pode não, de placa nessa região, ó. Não é uma depressão, né? Tudo que é depressão, pessoal, pode ter um acúmulo maior de placa nessa região. Certo? Então, de novo, cíngulo. Cíngulo, anotem aí também, ó. Cíngulo é uma estrutura de reforço do dente também. Certo? Cíngulo é também uma estrutura de reforço do dente. Vou falar aqui para vocês agora outra estrutura de reforço. Crista marginal. Olha como é importante a crista marginal. Certo? Pode fazer o print da tela. O que é a crista marginal? Todo dente, primeiro, todo dente tem crista marginal, sim ou não? Todo dente tem crista marginal, sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que não. Sim, tá? Todos os dentes têm crista marginal, já anotem. Então, ela é uma estrutura de reforço do dente. Ó. E o que é a crista marginal? São essas, é imaginário, tá? É um triângulo, certo? Imaginário, que você vai delimitar aqui, ó, as faces proximais, tanto na mesial como na distal. Então, todos os dentinhos vão ter essas cristas. Certo? Aqui era para ser um triângulo, tá, pessoal? Esse aqui parece um trapézio, né? Enfim, o que são cristas marginais? São estruturas de reforço de um dente. Localizada onde? Nas proximais, certo? Do dente. Olha como é que ele é importante, um estudo de reforço. Imagine você fazendo uma restauração no dente. Tá? Se eu pegar essa restauração e fizer uma restauração só aqui nessa região, a gente chama de restauração oclusal. Beleza? Beleza, professor. E agora, se eu tiver uma cárie mais extensa, né? Se essa cárie foi até essa região aqui mesial, então a gente faz uma restauração tanto na mesial quanto na oclusal, ou seja, vai desgastar esmalte, vai desgastar a crista marginal. Vocês acham que esse dentinho vai ficar mais frágil, sim ou não? Sim. 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 Agora imagina
pegando uma restauração que vem da mesial até a distal, ó, que a gente chama de MOD, mesio-ocluso distal. Vocês acham que isso vai ficar mais frágil ainda, sim ou não? Sim. Sim. Então, aqui, para mostrar para vocês a importância da crista marginal ser uma estrutura de reforço. Certo? Para a gente finalizar a aula de hoje. Tá? Para finalizar a aula de hoje. Ponte de esmalte. É uma estrutura de reforço de dente? Sim. Certo? Mostrar a importância de vocês numa ponte de esmalte. Quem é o dente que tem ponte de esmalte? Anotem aí, vai. São todos os dentes que tem? Não. Quem é o dente que tem ponte de esmalte? Primeiro, molar superior. E o pré-molar inferior. Certo? Geralmente, tá? Primeiro, molar superior e o pré-molar inferior. Lembra que eu falei para vocês de uma exceção lá do primeiro molar? Que eu disse o quê? Que a face palatina do primeiro molar era maior do que a face vestibular. Esse aqui é o primeiro molar superior, tá? Então, vocês vendo aqui essas duas faces. Qual é a maior face? Essa aqui de cima ou essa aqui de baixo? De baixo. A de baixo. Então, essa aqui é a face palatina, não é não? Vamos começar a estudar aqui a cúspide do primeiro molar. Ó. Isso aqui não é a face palatina? Né? Que ela tem a seção. Então, a face palatina é maior. Aí eu perguntei para vocês, a face mesial, geralmente, qual é a maior? Ou, quem é maior, a face mesial ou a face distal? Mesial. Então, aqui é a mesial. Não é bem maior do que essa? Ó. Vocês conseguem ver, perceber? Ó? Sim. Sim. Então, aqui é a face mesial e aqui é a face palatina. Então, que cúspide é essa aqui, pessoal? Grandona? E essa aqui, ó? Aqui é a mesial e aqui é a palatina. Que cúspide é essa, então? Pode falar. Só vou embora quando terminar essa. Vamos lá. Aqui é a face mesial. E aqui é a face palatina. Eu pergunto, que cúspide é essa? Mesiolingual. Mesio-palatina. Mesiopalatina, né? Que é em cima. Beleza? Que cúspide é essa, menorzinha? Olha como é pequenininha ela. Distopalatina. Perfeito, galera. Então, que cúspide é essa aqui agora? Que cúspide é essa? Médio vestibular. Essa é vestibular. E essa? Disto vestibular. Pronto. Agora, anotem aí agora a informação importante. A ponte de esmalte, essa aqui, ó, ela vai unir essas duas cúspides. Que cúspides são essas? Ela vai unir. Ponte de esmalte vai unir essas duas cúspides aqui. Que cúspide é essa aqui? Disto vestibular. Disto vestibular com a Mesopalatina. mesio-palatina. Então, pronto. Anotem aí. Ponte de esmalte vai unir a cúspide disto vestibular com a cúspide mesio-palatina. Certo? Pode botar aqui DV, né? Disto vestibular, com MP, mesio-palatina. Entenderam, pessoal? Então, na prova, eu posso perguntar assim, ó. A ponte de esmalte é considerada um estudo de reforço de um dente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. De novo, a ponte de esmalte, ela vai ser unida, né? Vai ser a junção da cúspide mesio-vestibular com a mesio-palatina, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Falso, galera. Falso. É o quê? Disto vestibular com a mesio-palatina. Anotaram isso aí na informação de vocês? Outra, só vem nessa figura aqui. Só vem na figura. Pergunta na prova. A cúspide mesio-palatina é a maior cúspide do primeiro molar superior. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu já sei que é dela. Entenderam aí, ó? Então, a cúspide mesio-palatina é a maior cúspide do primeiro molar superior.
Certo, jovens senhores? Deixa eu ver se está Certo. finalizando. E o tubérculo de Carabelli também está relacionado. Olha como o primeiro molar superior é importante. Quantas vezes eu falei dele? Não foi na aula de hoje? Primeiro molar superior. Geralmente cobra mais essa informação. Quero que vocês saibam tudo, tá? Vai saber tudo hoje? Não, não vai saber tudo hoje. Coloquei alguns tópicos importantes. Vocês têm que estudar, tá? E aí revisa com a aula também, com os slides que vocês printaram aí, certo? E aí, ó, o tubérculo de Carabelli, né, que até a Tainá falou, que era uma zona de reforço também do dente. Onde é que ele está localizado? Geralmente está relacionado com o primeiro molar superior também. Olha como danado tem esse tubérculo de Carabelli. Então, a gente já viu aqui, de novo, pergunto para vocês. Cite 3 estruturas de reforço de um dente. Na verdade, vou dificultar. Cite 4 estruturas de reforço de um dente. Vai lá. Para a gente revisar aqui. Tubérculo, ponte, crista e símbolo. Cúspide. Não, já falaram 5. Entenderam aí? Isso cai em prova, é questão certa de prova. Beleza, jovens? E você sabendo isso, você vai saber até um cuidado durante a restauração, tá, pessoal? Antigamente, se você tinha uma cárie bem aqui, ó, nessa regiãozinha aqui no fundo, no sulco, certo? Nessa fossa principal, por exemplo, o dentista ele desgastava isso aqui tudo. Você está entendendo? Hoje, o que a gente faz? Se ele tiver uma cárie nessa região e uma cárie nessa região, a gente faz uma restauração aqui e outra restauração aqui, ó. E preservou o quê? O que é isso aqui, hein? A ponte. A ponte de esmalte. Se você preservou a ponte de esmalte, doutor, você vai ter uma maior longevidade desse dente. Entendeu? Então você consegue ter uma maior resistência desse dente. Se você você consegue fazer uma restauração preservando as cristas marginais, preservando as cúspides, claro que quando dá para preservar, você vai ter uma longevidade dessa restauração muito maior. Então esse dente vai ficar lá no arco por muito mais tempo. Entenderam, jovens? Por isso que é importante, quando vocês estiverem lá nas clínicas, vocês preservarem a estrutura de reforço de um dente, quando dá. Né? Muitas vezes o paciente já chega com a destruição por cárie muito grande. E aí tem que fazer até, às vezes, uma prótese, uma restauração com pino, entendeu? Para poder salvar aquele dentinho. Beleza, jovens? Tudo bem até aqui? Beleza. Eu acho que hoje é muita informação. Lembra que eu falei para vocês no semestre passado, que é muita coisa de dente, ainda pulei muita coisa aqui, tá? Mas dá para a gente estudar isso, tira dúvida com a gente depois, marca atendimento. Agora é virtual, né? Não tem mais desculpa se não dá para vir do transporte. Quem estiver trabalhando, é um atendimento que é um horário que dá também, 1h da tarde, certo? Para você, no seu trabalho, na sua sala, no seu quarto, antes de dormir, você pode marcar um atendimento, certo? Assim, é um tema bastante interessante, vocês têm que saber, tá? Então, aqui a gente colocou muita informação para vocês. Espero que vocês possam aproveitar, né? Aproveitem bastante, estudem. Né? A odontologia, realmente, cada semestre você vai ter que estudar uma coisa a mais. A gente pensa que o primeiro semestre é o pior. Na verdade, o primeiro semestre é o melhor, tá? Espero que vocês tirem realmente dúvida, marquem atendimento, eu faço questão de marcar com vocês, tá? Então, tudo aquilo que eu pedi para vocês anotarem, anotem, passem para os colegas que não puderem vir para a aula, né, se realmente vocês não puderem ter vindo por algum problema particular, mas assim, qualquer coisa você já me conhece, já sabe onde me procurar, já sabe meu telefone, WhatsApp, só não me mande mensagem às 11h da noite, tipo agora, 11h30, meia-noite. Tá bom, jovens? Então, Ei, assim, Gabriel. fala, jovem, quem é? Sou eu, homem. A Sara? Isso, tu pode só repetir qual é o teu horário de atendimento? Não. Tchau. Sexta-feira, 1h da tarde.